A Organização Mundial de Saúde afirma que cerca de 80% dos casos de cegueira são evitáveis e tratáveis. Isso significa que 700 mil deficientes visuais aqui no Brasil poderiam enxergar caso tivessem consultado um oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano. Pensando aí nessa conscientização, foi criado um mês dedicado à prevenção da cegueira. É o Abril Marrom. E quem está comigo aqui na salinha do Manhã Total para falar mais sobre essa campanha é a oftalmologista Emiliana dos Santos Valadares. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Emiliana. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Obrigada. É um mês importantíssimo e uma campanha de alerta. O que traz essa campanha? O objetivo da campanha do Abril Marrom é realmente promover, combater e reabilitar esses pacientes portadores de doenças que causam cegueira. É uma lista, porque às vezes quando a gente fala, né, em possível cegueira, a gente sempre lembra do glaucoma, mas existem outras doenças, não é, Emiliana? Sim, existem várias doenças que podem causar cegueira, cegueiras reversíveis e irreversíveis, então aí a gente entra com essa parte de prevenção muito importante para que essas causas que sejam reversíveis sejam efetivamente detectadas o mais precocemente possíveis. E importante, Mônica, é que essa cegueira ela pode acometer tanto pacientes, tanto crianças recém-nascidos, quanto pacientes, né, mais na terceira, quarta idade. Então, ela não tem nenhum preconceito em relação à faixa etária. E nós temos, como oftalmologistas, um papel importante realmente na prevenção, no combate, na reabilitação desses pacientes. Você falou de crianças, o teste do olhinho é importante, né? Tem que ser feito para verificar quais tipos de problema que podem levar à cegueira. O teste do olhinho é importante, deve ser realizado logo no hospital. É importante também que a criança seja avaliada por um oftalmologista. Esse teste consiste na avaliação do reflexo vermelho. O que é o reflexo vermelho? Quando a criança tem uma retina normal e a gente joga uma luz no olho dessa criança, esse reflexo é vermelho porque a retina dele é normal. Então, quando a gente tem algumas doenças, por exemplo, alguns tipos de tumores, algumas infecções que são congênitas, como a toxoplasmose, a rubéola e a sífilis, que tem tido uma fase muito epidêmica ultimamente, a sífilis, e ela pode acometer, no caso de mães grávidas com sífilis, ela pode ser transmitida também para as crianças, assim como o Zika vírus, por exemplo, que houve, né, na época do Zika aí uma questão importante, mas a gente não pode deixar de lembrar dessas doenças infecciosas que também causam lesões no fundo do olho dessas crianças. Então, esse exame do fundo do olho nas crianças tem por objetivo detectar esse tipo de doença. Então, quando são doenças infecciosas, a gente pode fazer tratamento. Podem acontecer tumores também, infelizmente, e aí serem quadros mais agressivos, mas que de repente podem ser detectados e tratados precocemente para que isso não leve até ao cometimento de vida dessa criança. No caso, a gente falou, né, que às vezes a gente tem essa displicência, não ir ao oftalmologista. Ir pelo menos uma vez ao ano já é um bom caminho, como você disse, para fazer o diagnóstico precoce, né, para verificar qualquer tipo de problema, acudir a tempo, como diriam as nossas avós, né? Isso é importante. E por que a gente não vai? É displicência ou o que acontece, Emiliana, na avaliação de vocês? Eu acredito que é do ser humano, da nossa correria diária, essa questão de, nossa, eu vou deixando até enquanto me incomodar. Então, assim, agora eu não estou enxergando, eu vou. Mas é importante lembrar que algumas coisas, por exemplo, o glaucoma que você citou antes, eles não vão dar sintoma nenhum. Então, se você não tem o hábito de procurar o seu oftalmologista uma vez ao ano, muitas vezes essa cegueira, que é irreversível, ela será detectada no momento em que ela estiver muito avançada, né? Então, o glaucoma ele não vai dar olho vermelho, ele não vai... a perda da visão é da periferia para o centro. Então, provavelmente a hora que você perceber é porque já está esbarrando nas coisas, e como
não tem olho vermelho, não dói nem nada. Aí fica talvez, mais... né? A Larissa do Santa Mônica mandou uma pergunta. Bom dia, sobre cegueira. A ceratocone, o ceratocone não manifestado, sem necessidade de transplante de córneas, pode causar cegueira? O ceratocone é uma doença que, ao contrário, às vezes, do que a gente pensa que é rara, não é tão rara assim. E muitas vezes ela não é nem diagnosticada, porque às vezes ele é tão incipiente, vamos dizer assim, tão inicial, e também pode não progredir, que às vezes ele é detectado num exame que chama topografia e não se progredir. Geralmente é uma doença que tem a sua manifestação aí entre 15 e 30 anos e está muito relacionada ao ato de coçar os olhos. Então, a questão, quando a gente insiste com os pacientes no fato de não coçar os olhos, é por conta justamente disso, porque o ato de coçar vai alterar a superfície da córnea, né, que é essa camadinha, e quanto mais jovem a gente é, mais maleável é essa córnea. Então, uma criança que coça o olho é muito mais grave e pode levar a uma doença, a um desenvolvimento mais importante dessa doença inicialmente, do que, por exemplo, uma pessoa com 35 anos. Entendi. O que não significa que a de 35 possa coçar o olho. Exatamente. Porque coçar os olhos, pode levar a várias outras coisas, além da questão do ceratocone. Eu tenho aqui o Leonardo Vitorino, que fez o seguinte: o que a gente deve prestar atenção no caso quando uma criança tem problema de visão? As crianças, então, relembrando, elas devem ser avaliadas desde o nascimento. Até pelo menos 2 anos de idade, ela tem que ter sido avaliada em relação a grau. Certo. É importante a questão do estrabismo nas crianças. Então, o estrabismo é o quê? É o olhinho torto. Então, esse olhinho torto é normal de aparecer até os 6 meses, onde a criança ainda não tem a sua visão plenamente desenvolvida e ela não consegue fixar, por isso ela não consegue manter o paralelismo do olho. Então, a partir de 6 anos, esse desvio não é mais normal. Isso pode levar, às vezes, a um olho que fica desviado desenvolver menos, e aí essa criança, num futuro, vai ter uma visão pior nesse olho. Uma coisa que a gente pode interferir inicialmente. Outra questão é de fazer o exame de grau, por exemplo, para eu saber, porque se uma criança, por exemplo, tem um alto grau de miopia num olho e um baixo grau no outro, aquele olho que às vezes ele é bom vai compensar o que é ruim. Então, a criança não vai reclamar de nada. E o mundo da criança é muito de perto. Então, ela não dirige e ela não vai, às vezes, perceber. Aí, o que o pai, a mãe, a família pode perceber? Essa criança está olhando tudo muito de perto, chega muito perto da televisão. Entendi. Então, tem esses comportamentos. Às vezes, crianças maiorzinhas são crianças dispersas, são crianças agitadas na escola, simplesmente porque elas não enxergam. Então, elas começam a se perder, a conversar com o colega do lado. Entendi. Então, esses comportamentos são coisas que podem alertar os pais. A gente está encerrando a entrevista com a Emiliana. Só mais uma pergunta. Nós temos aqui uma pessoa que foi diagnosticada com glaucoma, Emiliana, e ela disse o seguinte: a cada dia fica mais difícil para enxergar sem óculos. Tem relação com o glaucoma e é um controle diário que tem que ter? Quem tem o glaucoma? Quem tem o glaucoma, aí depende do tipo de glaucoma, esse acompanhamento é importante ser feito, aí vai depender se a cada 3, 4, 6 meses. A questão do óculos relacionado ao glaucoma, ele pode ter um problema de óculos e um problema de glaucoma. Essas coisas não estão necessariamente uma em relação à outra. Mas, às vezes, um paciente que tem um glaucoma muito avançado, ele pode precisar de recursos diferentes de óculos, por exemplo, de um óculos feito para pacientes específicos de uma visão subnormal e às vezes são óculos que aumentam ou tentam melhorar esse campo da visão de perto ou um campo de visão de longe, mas são coisas independentes. O fato de usar óculos não exclui o fato de, se ele tiver um glaucoma que tem que ser tratado, tratar. No caso, inicialmente com colírios e, se não resolver, com
cirurgia posteriormente. Essa é a doutora Emiliana dos Santos Valadares, oftalmologista que esteve com a gente aqui, reforçando aí o alerta. Estamos no Abril Marrom e é importante que a gente anote na nossa agenda, né, de irmos ao oftalmologista para sempre, né, prevenir, tá bom? Emiliana, muito obrigada pela sua participação aqui Eu hoje, que agradeço viu? a oportunidade de estar aqui reforçando essas dicas. Sem dúvida nenhuma. Volte em breve, viu? Ok, obrigada. Obrigada.